A Folha de São Paulo revelou novos áudios que complicam mais ainda a vida do Bolsonaro nas suas relações próximas com milicianos. E nesse caso, aquele famoso que foi executado, Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime aqui no Rio de Janeiro, muito próximo do Queiroz e inclusive da família Bolsonaro. Mas antes de entrar no assunto, se você puder e você quiser, claro, deixa o like aqui no YouTube. É bom se você deixar o like, se você comentar, vai ajudar o YouTube a enganjar os vídeos. Os 2 vídeos anteriores deu um bom engajamento, chegou vídeo para mais gente e a partir disso ajudou a desmascarar esse miliciano que está no Palácio do Planalto. Os áudios partiram de uma escuta sobre a irmã do Adriano da Nóbrega. Nesses áudios revelam que o governo Bolsonaro, o Palácio do Planalto, ofereceu cargos comissionados para trabalhar no governo para aqueles que matassem o Adriano, ou seja, claramente aquela coisa clássica da queima de arquivo. Como eu já falei, o Adriano era muito próximo da família Bolsonaro, muito. Ele foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. E ao ser questionado sobre essa condecoração, o presidente Bolsonaro falou: não foi o Flávio, fui eu que mandei homenagear ele. Aí claro que os defensores vão chegar aqui e vão falar o seguinte: não, ele podia não saber da índole do Adriano anteriormente. Só que tem um problema, o Adriano já estava preso quando foi condecorado, já estava preso. Então assim, a gente não ia questionar mais a índole de um miliciano que estava preso, né? Mas esse nunca foi o problema, porque a proximidade era tanta que a mãe do Adriano e a ex-esposa, a viúva do Adriano, também trabalhavam como assessor parlamentar do Flávio. Assim como o Queiroz, também, que era muito próximo do Adriano e era miliciano dessa área aí também. E não esquecendo, o Queiroz vai vir a candidato aí nessa eleição e não duvido nada que seja eleito. Inclusive o Adriano é um dos suspeitos de ser o mandante do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco junto com os vizinhos do Bolsonaro. Aqueles vizinhos que o Bolsonaro tinha várias fotos, mas não conhecia, mesmo sendo vizinho. Nesses áudios, a irmã do Adriano revela que essa reunião aconteceu 2 dias antes do assassinato do Adriano. O Adriano foi morto lá na Bahia numa operação policial. Sabe o que é engraçado? Assim, o Adriano estava num sítio de um vereador lá na Bahia. Ele já tinha fugido do Rio de Janeiro um bom tempo, fez outras fugas, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E esse vereador era do PSL. Naquele momento, o partido do Bolsonaro. Isso é muita coincidência. E foram dezenas de policiais que cercaram o Adriano nesse sítio. Ele estava sozinho. E no final das contas eles mataram o Adriano. Porque será que o Adriano resistiu tanto que ele tinha... nossa, eu sou muito bom de tiro, vou matar mais de 20 policiais e não vou me render? Será que não foi uma execução? Até porque quando ele foi enviado para o Instituto Médico Legal, teve uma conturbação muito forte de se trazia o corpo dele para cá ou não trazia, se ia cremar o corpo dele sem autorização da família. É assim, muito suspeito, né? Lembra muito caso de execução em queimas de arquivo. E no ano passado também vazou um áudio do atual da ex-esposa do Adriano, e esse atual era um rival, assim, miliciano rival do Adriano. E no áudio desse cara ele conversa com o presidente da Vila Isabel, o antigo presidente da Vila Isabel, que era um carinha complicado também, que de fato ela tinha coisas pra ferrar o Bolsonaro, aí apontou diretamente o Bolsonaro, mas que ele não permitiria que ela vazasse essas coisas pra ferrar o Bolsonaro, porque ela também ia se ferrar muito no verde e amarelo. Essas foram as palavras dele. O que será que ela tinha pra ferrar o Bolsonaro, a ex-esposa do Adriano? Lembrando que ela iniciou conversas para fazer delações premiadas, mas parece que de fato o marido não deixou ela levar isso adiante. Não foram apenas essas, ano passado também o Intercept, aquele da Vaza Jato, também conseguiu gravações que outros comparsas do Adriano, e nesse caso um tal de Grande, dizia que precisava falar com o Jair. O Jair, quem será que é esse Jair? Em alguns outros momentos se referiam a esse tal de Jair como o homem da casa de vidro. Por coincidência do destino, uma casa de vidro muito interessante que existe em Brasília é um tal do Palácio da Alvorada. Será que é outra coincidência que mora um Jair nesse Palácio da Alvorada, que normalmente é uma casa de vidro? 4 dias após a morte do Leandro, uma tal de Gabriela, esposa de um tal de Leandro, que era ex-comparsa do Adriano, que auxiliou na fuga do Adriano de outros lugares. Nesse áudio, a Gabriela falava o seguinte: o Leandro precisa falar com o Jair. Olha ele aí, o tal do Jair aparecendo novamente, gente. E alguns dias depois, um outro áudio dela falou assim: não, ela conseguiu, aí no caso a Gabriela mesmo tinha conseguido falar com o Jair. Qual é o problema? O MP não tem jurisprudência para investigar um Jair se esse Jair for aquele que a gente conhece que mora de fato no Palácio da Alvorada. Isso tem que ser enviado para a PGR. Mas a gente viu que tudo que aconteceu, tudo que foi para a PGR, a gente viu que aconteceu.
engavetamento, né? Engavetamento aí não teria jeito, era bem melhor segurar essa investigação para quando trocar esse PGR aí, a investigação caminhar. Ou, caso o Bolsonaro seja derrotado, que é o provável nessas eleições, né? A última pesquisa saiu hoje do IPESP e da antiga XP, né, que não gosta de mais colocar o nome na pesquisa, mostra claramente que o Lula tá levando no primeiro turno ainda, né? O Moro saiu, claro que uma parte do voto do Moro foi pro Bolsonaro, já era esperado isso, só que diminuiu a quantidade de votos válidos, facilitando a vida pro Lula levar no primeiro turno. Eu não acho que o Lula leva no primeiro turno, mas essa eleição tá bem encaminhada pro Lula. Claro que o Bolsonaro vai reagir, claro que ele vai se aproximar, mas eu acredito que não tem tempo hábil para o Bolsonaro alcançar e passar o Lula. Por isso aí é uma coisa grave que a gente tem que falar. O Bolsonaro voltou a ameaçar em golpe. Ele não tá ameaçando em golpe para esconder os escândalos de corrupção no MEC. Claro que também funciona nesse momento fazer isso. Mas o Bolsonaro tá ameaçando em golpe porque ele sabe que a chance dele perder a eleição é muito alta. Cara, reparem, as urnas eletrônicas voltaram novamente a ser atacadas. Aumentou pra caramba o número de ataques, é recorde, é mais do que os meses anteriores, quando ele tava no auge em atacar as urnas eletrônicas. Voltou a falar pra caramba que é fraudada, e não é à toa que volta casando com o próprio discurso do Bolsonaro, falando que os votos vão ser contados, falando que vão dar a vida por isso, ou seja, tá dizendo claramente que ele não vai aceitar o resultado, não esquecendo que o Braga Neto, esse cara que vai ser o vice do Bolsonaro, que é um dos militares mais golpistas que tem nesse governo, e não tem poucos, né, tem 8 mil, e tirar 8 mil gente que tá com arma e tá na mamata é uma coisa bem complicada de se fazer. A nota do Braga Neto comemorando o golpe de 64, claramente ele fez uma alusão aos dias de hoje, e os discursos posteriores do Bolsonaro estavam falando de também se sacrificar para retomar a normalidade como foi feito em 64. E eu quero saber que falta de normalidade é essa que existe no Brasil hoje. A única falta de normalidade que tá é esse presidente da República. Então, gente, atentos a todo momento, a todos os passos do governo Bolsonaro, denunciando na internet, conversando, mudando o voto o mais rápido possível, porque esse grupo paramilitar miliciano que atua no governo hoje, que está com o poder, não vai aceitar sair. Inclusive porque se o Bolsonaro sair, ele tende a ser preso, inclusive no dia 2, assim que ele entregar a faixa, ele tende a ser preso pelos crimes que ele cometeu, e não foram poucos.